Bom dia, pessoal. Meu nome é Arthur Spirandelli, sou um dos especialistas de investimentos aqui da XP. É um prazer começar os trabalhos aqui em mais uma super live do nosso canal. Para quem é marinheiro de primeira viagem, para quem ainda não conhece, o nosso canal de assessoria live da XP ele já existe desde 2018, muito antes de toda essa crise e esse novo cenário que a gente está vivendo com o coronavírus. E a ideia, ela se mantém até hoje. A gente montou esse canal, a gente montou essa transmissão ao vivo para a gente poder ouvir o que você, investidor, quer consultar. A gente não quer mais só nós aqui da assessoria falar de investimentos no tópico que a gente quiser. A gente quer falar com o que você mais tem interesse. E, sem dúvida nenhuma, hoje os investimentos internacionais são um dos tópicos mais falados no momento, mais procurados, que geram mais dúvidas. E a gente reuniu 12 horas de conteúdo para fazer nessa super live. E a gente dá início hoje. Agora, às 8 horas da manhã, a gente vai até às 8 horas da noite. A gente tem uma grade de conteúdo muito legal. A gente vai ter a presença de gestores globais, de analistas de mercado. E nesse painel inicial, a gente vai começar falando sobre o porquê os investimentos internacionais são cada vez mais recomendados. E para discutir isso comigo, eu tenho a honra de receber aqui a Francine Balbina, da Speech, e o Felipe Dexheimer, de alocação da XP. Dupla, por favor, se apresentem, façam as honras para a gente começar. Obrigado. Não, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria agradecer, a XP pelo convite. Eu sou especialista em investimentos globais da Speech, que é uma casa de análise independente, então a gente está sempre olhando o mercado e buscando as melhores opções para trazer esse acesso, do conectar o investidor local brasileiro com o mundo de investimentos lá fora. Então é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom dia, meu nome é Felipe Dexheimer, eu sou head de alocação da XP. A gente constrói as carteiras recomendadas por risco e eu já tenho aí 15 anos de história no mundo de investimentos e os últimos 10 anos só fazendo alocação, justamente a construção de carteiras para cada perfil de risco. E a parte internacional sempre vai ser super relevante quando a gente pensa nisso. Então, segue o jogo. Perfeito, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo convite. Pessoal, a gente segue aqui até as 9 horas da manhã discutindo esse painel inicial e a gente vai trazer alguns tópicos, mas fiquem à vontade para trazer as dúvidas de vocês. Nos comentários do nosso canal no YouTube, nos comentários por onde você estiver assistindo a nossa live. Também para quem é marinheiro de primeira viagem aqui com a nossa assessoria live, o nosso canal. A gente tem um canal específico no YouTube fora do canal da XP Investimentos, é a Assessoria Live XP. Para você que não esteja no canal no YouTube, corre lá, se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui na Assessoria Live. Todos os dias úteis, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, a gente tem um especialista de investimentos aqui para tirar as dúvidas de vocês. E a gente também pode ser levado com vocês por onde vocês forem. Hoje, a nossa Assessoria Live ela é transmitida também no aplicativo da XP Investimentos. Então, no mesmo ambiente onde você consulta sua carteira, faz os seus investimentos, você também tem um pop-up para você nos assistir onde você estiver, além do nosso próprio portal de cliente no site da XP, xp.com.br. Lá em conhecimento, você tem também a nossa assessoria live. Então, para a gente começar aqui sobre esse mundo de investimentos internacionais e o porquê que isso está sendo tão falado e por que isso é tão importante, acho que nada melhor do que a gente dar um passo atrás, a gente voltar lá para janeiro, voltar no tempo, aquela expectativa de um ano muito positivo, de talvez o nosso melhor ano aqui no Brasil, vindo de um 2019 já positivo, expectativas de bolsa em crescimento, de PIB em crescimento, já no segundo mês do ano a gente tem uma grande surpresa, a gente passa por uma transformação, a gente passa por um susto muito grande. Queria que vocês dois me ajudassem a resumir o que aconteceu de fevereiro para cá, no cenário global, como que isso afetou aqui o Brasil e em que momento estamos hoje agora, no meio de junho. Quer começar? Eu acho que eu vou tirar o... Deixa eu ver, gente, que acho que tem um eco, não tem? Não, até que não. Até que não? Então tá, então eu tiro. Vocês me avisam, hein? Se o pessoal não estiver ouvindo, Arthur. Não, acho que, bom, a primeira coisa para dizer, e que é até engraçado, por que a queda do mercado foi tão violenta em março? Porque foi todo mundo, de fato, surpreendido pela extensão do coronavírus, E, em retrospecto é muito fácil falar, mas nos últimos, 10 anos,
a gente viu várias epidemias locais que não se desdobraram para nada parecido com o coronavírus se desdobrou, né? Então, a gente teve o próprio SARS em 2002, né, que foi muito parecido, começou na China, espalhou para o Hong Kong, um pouco da Coreia, inclusive, provavelmente esse foi um dos motivos que esses países lidaram super bem com isso. A gente teve surtos de ebola na África, a gente teve surtos de gripe mais forte, teve o H1N1. Assim, ter epidemias é natural do processo, né? E talvez, provavelmente, olhando para trás agora, claramente o coronavírus era aquela epidemia que é uma a cada 100 anos, que a gente viu a gripe espanhola. Tem uma epidemia muito forte de gripe que foi nos Estados Unidos, que pegou os Estados Unidos nos anos 60, mas eu não consegui achar muito dado sobre isso. Acharam uma vacina rápida, né? Era um vírus conhecido já. Mas, de fato, mudou tudo, né? E uma coisa que é engraçada e que vai ajudar a gente a entender uma coisa que está acontecendo agora, muita gente tem reclamado, pô, a economia está muito ruim e as bolsas subiram, né? Mas em fevereiro, março, a economia estava super bem e as bolsas estavam caindo também, né? Você tinha deslocamento para o outro lado. E é natural isso, os mercados antecipam. Em março, ali, quando o Ibovespa estava caindo 30% do pico, acho que chegou a cair 40%, quando a gente olhava os dados, estavam saindo os resultados das empresas do quarto tri, estavam bons, os dados de vendas no varejo de janeiro, fevereiro estavam crescendo, então, e o desemprego estava caindo, né? E agora a gente está do outro lado da balança, né? O mercado vai na frente, antecipando já que a recuperação vai acontecer, e a economia vai demorar um pouco para fazer para alcançar a bolsa. Acho que uma coisa que vale a pena falar, né? Desde o final do ano passado, que é mais ou menos desde quando eu entrei na XP em setembro, a gente já tinha posições internacionais na carteira, né? A gente carregou aí, acho que desde outubro, trend bolsa americana dólar, né? Era uma posição de uns 4% ali, que ajudou a gente a navegar um pouco em novembro do ano passado, um pouco no começo desse ano. E quando chegou março, né, chegou a catástrofe, acho que aconteceram duas coisas novas, né? Que pela primeira vez nos últimos 5, 6 anos, eu fico brincando que foi a primeira vez que um investidor brasileiro, já órfão da Selic de 2 dígitos, teve a oportunidade de comprar coisas lá fora a preços baratos, né? A gente alocava em bolsa americana, mas não era como uma barganha, né? Então, no final de março, ali, a gente começou a aumentar as posições internacionais por causa disso. E a gente teve uma mudança no cenário doméstico também, né? A gente começou a ter um tumulto político maior e a gente começou a ter um aumento de gasto do governo para ajudar o país a superar essa crise, que é importante, mas a situação fiscal do Brasil é mais delicada que a situação fiscal dos Estados Unidos. Então, isso cria um risco adicional aqui, que quando o governo americano faz, não tem esse risco adicional. Então, também tem isso que tem uma chance da economia americana se recuperar primeiro que a nossa do coronavírus. Então, foi um pouco dessa série de motivos que levou a gente aí de 8% que a gente tinha investimentos internacionais, estou usando a carteira moderada como base, e ela está lá em conteúdos.xp.com.br/guia de investimentos. Vocês vão ver que tem uma abinha com várias carteiras recomendadas. E hoje a gente já está em 16%, e a gente está pensando em crescer essa alocação internacional. Arthur, só para completar aqui o Felipe, né, acho que não precisa falar de pandemia, de coronavírus, porque era uma coisa assim que ninguém não tinha como prever, né, a extensão do alcance disso, né, e as ramificações disso, mas aí nesse meio tempo também a gente teve, né, a guerra comercial do petróleo, que o Brasil, sendo um país emergente, acaba afetando, né, a gente muito mais. Eu sempre brinco que a bolsa brasileira samba, né, porque a gente tem muito mais volatilidade que outras bolsas. Então aí a nossa moeda também, né, o real é muito volátil. Então você vê quedas e ele sobe e desce, e você não vê isso acontecendo, por exemplo, com o dólar. A gente tem o costume de dizer assim: o dólar caiu, o dólar subiu, mas não é o dólar, é o real. É porque a gente está olhando com a ótica de brasileiro. Então, a gente teve também isso, né? Tem a questão que o Felipe tocou, né, na taxa Selic, que agora foi reduzida mais ainda ontem à noite, né, para 2,5%, e isso, o brasileiro a gente nunca teve incentivo de investir no exterior, né? Quando você tinha uma Selic de 15%,
poxa, para que você vai olhar para o mundo? Então, o brasileiro, ele é e não só o investidor pessoa física, né, o institucional também. Nós somos o povo que mais investe dentro do Brasil. 99% dos recursos de brasileiros estão investidos no Brasil. E isso olhando o mercado como um todo. Então, assim, a gente põe 1%, isso falando de institucional, de fundo de pensão, de grandes investidores no exterior. E o Brasil representa 1 ou 2% do mercado de capitais do mundo, menos de 3% do PIB mundial. Então, quer dizer, a gente está aí se excluindo de um monte de coisa e de um monte de setores. Então, tem essa questão, né? A gente nunca teve esses incentivos para olhar para o mundo. A gente tinha um retorno muito bom no Brasil. Então, eu acho que é uma conjunção. E aí o Felipe pontuou muito bem essa questão, né, do risco Brasil, com incertezas políticas. Então, a gente teve ministro saindo, ministro entrando, essa, vamos dizer, desalinhamento dos 3 poderes, que parece que deu uma melhorada. E aí as pessoas começam a pensar, poxa, não estou tendo o retorno que eu estava acostumado a ter. A taxa básica caiu muito. Tem esse risco aqui que eu estou olhando. E o Brasil representa isso aqui, do mercado de capitais do mundo. Então, foi também uma junção de fatores, e eu tenho visto cada vez mais as pessoas físicas tendo interesse em entender como acessar o mercado no exterior, sabe? Como diversificar. E quem tinha uma carteira diversificada, acho que o Felipe pode falar, ele fala um pouquinho da carteira deles, se saiu melhor. Então, as pessoas que tinham algum tipo de exposição ao exterior, eles conseguiram, né, diluir um pouquinho as perdas. Então, acho que agora a gente tem esse movimento das pessoas olhando e falando, eu também quero poder acessar esse mercado. E eu vou só complementar o que você disse, porque você falou do real, e eu fico brincando, assim, que se você estiver desesperado, tem uma vantagem de ser brasileiro que poucos outros países no mundo têm quando a gente fala de comprar ativos em dólar, e é por isso até que um pedaço, hoje em dia, antes era inteiro, hoje é um pedaço da alocação nossa de bolsa internacional é em dólar, porque o Brasil é um país exportador de commodities, e faz sentido para a gente, né? Não faz sentido para o brasileiro ter toda a poupança dele em reais, porque você paga contas em real, você compra comida em real, você paga imposto em real, né? O colégio em reais. Mas, por outro lado, né? Se você compra bolsa lá fora e compra ela em dólar, como o Brasil é exportador de commodities, toda vez que a economia global desacelera, e o coronavírus é só o exemplo mais recente, os preços das commodities caem, é natural. E toda vez que os preços de commodities caem, a nossa moeda cai também. A gente é refém desse processo, né? Então é natural, né? E logo, o que acontece, né? A economia global desacelera, as bolsas estão caindo, o real cai também. Da gente aqui, né? Invertendo o raciocínio que a Francine comentou, né? Quem está caindo é o real, mas o que a gente vê é o dólar subindo, né? Então, a bolsa global está caindo, o real está subindo, e eles acabam se anulando, né? Então, por exemplo, o trem de bolsa americana dólar, que era o que a gente tinha na carteira lá, né, no final de fevereiro já, né? Que foi que a gente pegou março, ele subiu 2% em março. A bolsa americana em dólar, desculpa, a bolsa americana lá, o S&P, caiu, desculpa, quase 20%, mas o real se desvalorizou, né? Tipo, o dólar contra o real se valorizou 25%, então quem estava ali ganhou um pouquinho de dinheiro, né? Então, acho que essa é a vantagem de ser brasileiro e a gente não pode desperdiçar isso. E, Dex, uma coisa interessante é que a gente também consome muito, né? Hoje, muitas coisas atrelado ao dólar. Então, a gente também tem que se atentar a isso quando você vai pensar em investimentos. Independente de quem gosta de Apple ou não, se todo mundo olhar seus celulares, provavelmente é um Samsung, é um Apple, não é uma marca brasileira. Então, hoje a gente consome produtos que estão atrelados ao dólar, né? Então, você também, balancear um pouco a sua carteira nessa linha, e eu acredito muito, eu falo de investimentos globais, mas o que você falou está perfeito. Não é a pessoa falar, então agora eu vou pegar e alocar tudo no exterior. Longe disso, porque a gente vive no Brasil, a gente precisa ter recursos no Brasil, tem opções interessantes no Brasil, mas é começar a olhar um pouquinho e tirar um pouco desses 99%, né, no Brasil e olhar o mundo. A gente conversou um pouquinho sobre setores, né, antes do call, tem muita coisa que a gente não tem acesso. Você estava falando, né, Dex, de commodity, realmente, a Bolsa Brasileira, você tem como empresas de commodity
e você tem financeiros, bancos, né? Você quase não tem tecnologia, saúde, enfim. Então a gente fica excluído de vários setores que têm potencial de crescimento também, né? O próprio YouTube que a gente está usando aqui é um pedaço Pois do é, grupo do Alphabet que está listado nos Estados Unidos. exato. Então, acho que e esse é um ponto, né? Assim, quanto mais setores você acessa, né? Ou quando a gente usa um gestor ativo, né? Quanto mais liberdade você dá para ele, maior a capacidade dele de agregar valor e maior a capacidade do seu portfólio de não tombar. Né? Você falou muito bem que de um jeito um pouquinho diferente do que eu costumo brincar, mas assim, a parte internacional do seu portfólio é aquela parte que você não tem que se preocupar com o Maia, com o Bolsonaro, se vai aprovar a PEC. É uma parte que ela tem outros problemas, né? Não existe retorno sem risco, mas vai ter outros problemas, vai ter China, o Trump, o que a União Europeia está fazendo, mas são outros problemas e são problemas que acontecem em momentos diferentes do tempo, né? Então você pode ter a sua carteira andando em tempos diferentes. Acho que isso vai deixar as transições mais suaves. Não, perfeito. Perfeito. Bom, para a gente consolidar esse cenário todo que a gente discutiu aqui agora, eu acho que se a gente voltar no tempo, a gente é surpreendido por uma crise que realmente ninguém esperava. Inclusive, a gente disponibilizou um curso aqui no canal de conteúdos da XP que se chama A Crise que Ninguém Esperava, né? E que é exatamente isso. A gente vem em um cenário que, assim, era impossível de precificar, era impossível de saber que iria acontecer, e que pela primeira vez em muito tempo, né, desde lá de 2008, o mundo inteiro é impactado. Então, assim, não é que o Brasil foi impactado, né, o Brasil talvez tenha sido mais impactado, e um dos motivos disso é porque a gente conseguiu criar uma crise dentro da crise, né? Não só a gente tem uma crise de saúde, mas a gente conseguiu instaurar uma crise política dentro dessa crise de saúde, que aumenta ainda mais a volatilidade e os riscos aqui para o Brasil. E aí, como vocês falaram, isso faz com que a gente deva esquecer Brasil, faz com que a gente deva deixar de ter Brasil na carteira? Não, e até porque a gente ainda nem sabe como não ter Brasil na carteira, né? Como investir lá fora. A gente acabou de sair de um CDI de 2 dígitos, né? Há muito pouco tempo, só alguns anos, e a gente começou, como investidor pessoa física, a migrar os nossos investimentos dos grandes bancos, onde a gente nem sabia onde o nosso dinheiro estava investido, para corretoras como a XP, que tem uma plataforma aberta onde a gente consegue encontrar os produtos que mais fazem sentido para o nosso portfólio. E agora a gente está entendendo essa necessidade, essa importância de diversificar o portfólio, que é exatamente o que o Felipe traz para a gente com as recomendações de estratégias de alocação, né, de percentuais de alocação. E agora a gente está tendo cada vez mais internacional na carteira exatamente por isso. Eu acho que o investidor brasileiro ainda não tinha pensado eu posso ter a carteira mais diversificada do mundo aqui no Brasil, com 18 fundos de investimentos diferentes e títulos de renda fixa indexados a pré, pós e IPCA, mas se eu não tiver nenhum investimento internacional na carteira, toda a minha carteira está correndo o mesmo risco, né, o mesmo país. Eu não estou, de fato, diversificado, porque quando o internacional anda bem e aqui a gente anda mal, eu estou andando mal inteiro na minha carteira, provavelmente, né? Então, queria saber de vocês. A gente tem o Ibovespa como uma das bolsas que mais se desvalorizou durante esse período, né? Uma das bolsas que mais foi impactada durante esse período. E a gente tem bolsas americanas, a gente tem bolsas europeias, que também foram impactadas, mas talvez já se recuperaram melhor que aqui ou sentiram menos que aqui. O que faz essas outras bolsas, e se vocês puderem dar um pouquinho de exemplo do que é o S&P, de quais são as bolsas que a gente olha lá fora, de quais são os índices, o que faz com que elas sintam menos que a gente aqui e que elas voltem antes que a gente aqui também? Arthur, então vou começar e aí eu deixo o Dex falar também, que ele tem uma visão muito interessante na parte de alocação. E a gente acha que olha as coisas um pouquinho diferente, né, de sentado de lugares diferentes. Você falou do S&P, né, o S&P 500 é o índice das 500 maiores empresas americanas. E acho que o dia que ele mais caiu foi, acho que dia 23 de maio, e ele já recuperou praticamente tudo
e já estava, né, tem alguns dias, teve algumas oscilações na semana passada, mas já estava positivo. E daí por quê? Se você pensar nas 500 maiores empresas, tem alguns fatores, mas as 500 maiores empresas americanas, a grande maioria são empresas de tecnologia. Então o Dex falou aqui do Google, né, o Alphabet, mas você tem a Apple, você tem Microsoft, você tem todas essas grandes empresas de tecnologia que são parte assim do índice e tem um peso muito grande nesse índice das 500 maiores empresas. Elas têm muito caixa, elas são empresas super resilientes, são empresas que conseguiriam, mesmo que você fizesse uma análise de cenário extremamente estressado, elas conseguiriam sobreviver e ter caixa para sobreviver sem ter nenhum tipo de retorno por mais de um ano. E elas são empresas gigantes. Só que elas também se beneficiaram muito, né, o fato da gente estar aqui, todo mundo em home office, você está vendo aqui a casa das pessoas, a gente está usando cada vez mais a tecnologia, nós somos forçados muitas vezes, né, a usar mais tecnologia. Então essas empresas acabaram tendo um crescimento muito grande. E já era esperado, eu acho que a tecnologia, né, é o caminho para o futuro, a gente não vai voltar para trás depois, quando tiver uma vacina, ou quando essa pandemia passar, já era esperado, mas foi muito acelerado, né? Então você tem empresas gigantes, super resilientes em setores que, como a gente comentou, a gente não tem no Brasil, a gente quase não tem tecnologia na bolsa. Então, assim, são setores também diferentes, né? Não é só a questão do risco Brasil ou do governo, a gente fica excluído de um setor que tecnologia, que todo mundo usa e que vai crescer e cada vez vai ser mais usado. E você tem a questão também do próprio Banco Central americano, do Fed, né? O Dex tocou um pouquinho nisso no começo da conversa, mas eles têm muito mais recursos monetários e fiscais para colocar a economia americana para rodar. Então, quando você vê assim os incentivos do Fed, são números exorbitantes, e eles conseguiram agora, por exemplo, o mês passado, gerar emprego em meio a uma pandemia com a economia fechada, e eles conseguiram criar 2 milhões e meio, 2 milhões e alguma coisa de empregos, assim, a gente não consegue, a gente não tem tanta flexibilidade para fazer esse tipo de coisa no Brasil. Então, a tendência, e aí se você olhar historicamente em outras crises, 2008, a crise do .com lá em 2000, quando todo mundo achou que os computadores não iriam funcionar, enfim, esses índices, eles tendem a se recuperar muito mais rápido que a Bovespa, que o Ibovespa, que a nossa bolsa, e a longo prazo eles acabam sempre tendo um retorno positivo, né? Então, acho que o S&P, se você olhar em janelas de 10 anos, nunca fechou no negativo. Então, é um mundo diferente, né, eu acho, do que o que a gente tem aqui no Brasil. Eu estava até brincando ontem, a gente fez uma live sobre o Copom, né, que levou a gente agora para 2,25, e eu até, numa provocação que a Betina fez, eu comentei, imagina se o Brasil fizesse uma reforma trabalhista para deixar as relações mais flexíveis ainda aí. Para quem, né, olha um pouco torto, quanto mais flexíveis são os direitos, né, quanto, entre aspas, menos direitos tem o trabalhador, menor é o desemprego estrutural do país. Então, a gente vê Estados Unidos estava com desemprego logo antes da crise de 3%, Alemanha, o desemprego estrutural chegando, né, o desemprego chegando ali a 3% também, e países são mais engessados, como França, mais perto de 10%. Isso é um pouco a natureza, são as trocas que a gente faz. Mas imagina que a gente consegue fazer uma reforma trabalhista para deixar as relações mais flexíveis, uma reforma tributária, né, para, tipo, a gente é o pior país, ou top 10 piores países para uma empresa declarar imposto de renda. Então, imagina que a gente consegue reduzir nossa carga tributária de quase 40% do PIB para menos de 30%, né? São todos os desafios que estão para frente que a gente está tentando fazer. Mas, tem várias economias que já resolveram todos esses problemas, né? Estados Unidos é um deles. A Alemanha não tem a carga tributária maior, mas tem relações flexíveis de trabalho, tem os setores de tecnologia também. Então, você tem países que estão na frente nesse ciclo, né? E é por isso que os resultados são bons. Você tem outro dinamismo, outra economia, lugares onde as regras valem mais, né? Onde, enfim, acho que são todas focos importantes que, assim, a gente não precisa esperar o Brasil fazer todas as reformas. A gente pode investir num país que já fez elas, né? Que já tem relações mais flexíveis, que já é mais fácil declarar impostos, que é mais fácil montar uma empresa. A gente não precisa ficar... A gente, obviamente, tem que lutar para melhorar tudo isso no Brasil, que isso vai nos tornar melhores como nação, vai ajudar a reduzir desigualdade, etc. Mas, como investidores, a gente pode procurar um lugar onde o nosso dinheiro vai ser melhor utilizado e melhor aproveitado.
Sem dúvidas, eu acho que a importância do investimento internacional para os clientes, tá ficando cada vez mais óbvia, né? Mais fácil de entender. Poucas bolsas caíram 40% como a gente caiu. Poucos países estão tendo, né, uma demora tão grande para se recuperar. É lógico que nenhum se recuperou totalmente, mas exatamente por a gente conseguir ter um ambiente mais turbulento do que a crise de saúde já nos dá aqui. E todo investidor que entra aqui na XP, ele vai lá para a recomendação de carteira dele e ele vê ali uma parcelinha de internacionais. Eu acho que a pergunta aqui que a maior parte das pessoas que estão assistindo essa Super Live se pergunta: como que isso foi escolhido? Como que essa proporção foi escolhida? E essa é uma pergunta que ninguém melhor que o Felipe pode responder para a gente. E como que isso tende a se alterar? Se a gente voltar um pouquinho, talvez a proporção era menor. Isso tende a se manter mais ou menos nessa proporção para o futuro. Será que a gente vai precisar de uma proporção ainda maior? Será que a gente pode voltar um pouquinho atrás depois que a crise passar? Qual que é a sua visão sobre isso, Felipe? Eu acho que até tem um pedaço interessante. Você comentou do curso gratuito que o pessoal de conteúdos fez e ficou super legal. Eu sempre brinco que meu módulo favorito é o 3, que fui eu que fiz, né? Então, justamente contando um pouco de como que a gente constrói as carteiras. Eu acho que é legal para o investidor entender até que uma coisa que a gente faz por disciplina até, todo mês a gente publica um relatório que não é o relatório mais fácil de ler, não é o relatório mais famoso, mas é o nosso favorito de fazer, que é os 5 anos em 5 minutos. Ele é em 5 minutos porque a gente quer fazer ele curtinho, e ele é 5 anos olhando lá para frente, né? Então a gente tem um monte de contas, né, de modelagem que a gente faz para tentar prever como é que as coisas vão se comportar no longo prazo, né? E a gente olha para o longo prazo, porque acho que para o curto prazo, o próximo Copom, os próximos 6 meses, os gestores de fundos de ações, de fundos multimercados fazem um trabalho muito melhor que a gente, daí a gente inclui eles nas nossas carteiras. E a gente olha para frente, a gente tenta descobrir quanto a Bolsa brasileira vai render nos próximos 5 anos, e a americana, e a Bolsa global, e o dólar contra o real, né? E a taxa de juros aqui, a taxa de juros lá fora, e a hora que a gente monta isso, a gente tem uma figura completa. E daí tem um modelo que é super clássico para quem trabalha com investimentos, que é Markowitz, né? Que eu sempre brinco, assim, ele é uma figura não tão conhecida do público, mas Harry Markowitz ganhou o Prêmio Nobel de Economia justamente pela teoria moderna de portfólio, que é o que a gente usa as equações dele, e daí a gente pega esses retornos esperados, os riscos, as correlações entre os ativos, e o modelo cospe para a gente, essa deveria ser a sua carteira ideal. Obviamente, como é um modelo, né, a gente dá uma olhada e a gente olha aquilo como uma provocação. Então, e a carteira ela é um pouco diferente para cada nível de risco. Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, para uma carteira moderada, o modelo indica já para a gente, você deveria preterir pré-fixados em função dos ativos a CDI mas não por causa do CDI em si, mas por causa do prêmio de crédito que tem ali, e os ativos de inflação, que acaba que o IPCA tem uma proteção, né? Então, até o modelo, e também tem um prêmio de crédito atraente ali. Então, a gente aceita essa provocação. Às vezes, a gente até tem uma teoria que a gente pensa nisso, roda o modelo e vê se as coisas batem. E para a Bolsa é a mesma coisa. O modelo já sugere hoje que a gente tem uma alocação equilibrada para um portfólio moderado entre Bolsa lá fora e Bolsa aqui. Então, a gente segue mais ou menos isso também. Então, é uma mistura de tudo que a gente lê, observa e tudo que a gente tenta explorar, tenta modelar e a gente acaba construindo. E acho que por filosofia até, né, e às vezes, né, como todo bom modelo, ele fica sambando, né, ele mas a gente um pouco mais lê ele e entende para onde ele está, a gente, entre aspas, recebe as provocações do modelo, né, tipo, o modelo
é um modelo, né? É uma simplificação da realidade, a realidade é mais complexa. A gente pensa nas oportunidades que a gente vê em volta, a gente tenta ter uma visão de longo prazo em cima do que o modelo nos deu, que era de longo prazo. O que eu quero dizer com isso, né? A gente sabe que a gente está gerindo as carteiras de pessoas físicas, né? E, tem muitos problemas tributários, resgato, pago imposto de renda, aplico, pago imposto de renda, tem que esperar dar um prazo para cair na tributação de renda fixa regressiva e tal. Então, a gente não gosta de mexer muito, né, nas carteiras. Então, às vezes a gente é forçado, né? Então, até se você comparar a carteira de janeiro nossa com a de agora, você vai ver que a gente mexeu muito na carteira nesse período. Mas foi porque foi necessário, né? Idealmente, a gente tenta ser o menos intervencionista possível. Dex, uma coisa, né? Eu não posso, obviamente, eu faço na Spit análise independente, então não posso comentar a alocação da carteira da XP, mas uma coisa muito interessante que eu também olho quando eu vou recomendar é a questão do longo prazo. Então eu sempre falo assim, muito alinhado com o que você disse. Eu acho que tem outros perfis de investidores e pessoas que vão fazer lá o day trade, enfim, mas eu acho que principalmente quando você pensa em diversificar, olhar por um elemento no exterior, tem que ser a longo prazo, você tentar ficar fazendo o timing do dólar, quando que eu acho que o melhor dia de entrar, vai subir, vai cair, quase impossível de acertar, eu lembro quando estava 3,5, tinha gente que falava, tá caro, eu vou esperar, e bateu 6, então timing de dólar, timing de entrar, mas a bolsa, o S&P, tô vendo que está subindo muito, será que não é bolha? Eu acho que se você tem interesse em ter investimento, exposição à moeda forte, é interessante diversificar, não colocar, né, todos os seus ovos, como dizem os economistas, numa cestinha só, para você não quebrar todos de uma vez, vai fazendo aos pouquinhos, vai olhando com essa visão de longo prazo, vou colocando um pouquinho sempre, um recurso que eu, de repente, não preciso para agora, olhando os próximos 5 anos, pelo menos como você falou, né, do relatório de vocês, eu acho que isso é muito importante, porque tem lá vários, né, economistas que dizem que o melhor dia da Bolsa normalmente segue o pior e vice-versa, então, se você tentar acertar o timing, você provavelmente vai acabar perdendo dinheiro. Então, acho que isso de pensar no longo prazo é muito importante para o investidor, principalmente pessoa física, né? E para esse curto prazo, a gente tem na carteira o Xavier, o Stuberger, todos esses caras estão lá, o André Ribeiro, Brasil Capital, os investidores estão o dia inteiro lá olhando isso e tem processos que funcionam mais no curto prazo, né? E a gente sabe que o investidor, às vezes, ele quer ajeitar, quer alinhar a carteira e não quer se preocupar tanto com isso. Obviamente, as coisas precisam de ajuste, né? Mas a gente até, em vários momentos, e a redução recente de pré-fixado que a gente fez foi um desses, né? A gente até corre na frente para dar o sinal para o investidor que ele deveria parar de comprar aquilo, né? Eu comentei muito quando a gente fez a redução, assim, não precisa correr e vender todos os ativos pré-fixados que você tem, especialmente até os que vencem em até 2, 3 anos, provavelmente estão super tranquilos, né? A gente tem um medo do risco fiscal lá na frente, né? Mas a gente precisa dar esse sinal para o investidor que, olha, faz sentido olhar para outras coisas, uma coisa curtinha, talvez, mas estruturalmente essa não é a classe que tem a melhor relação risco-retorno para ocupar aquele pedaço da carteira. Então, acho que esse é um pouco da filosofia. Tipo, eu brinco, eu provoco sempre o time que a gente não deveria adicionar nada ou fazer nenhuma mudança na carteira que a gente não esteja olhando pelo menos 12 meses, né? Não deveria colocar nada. Mas a gente acaba que é um pouquinho sensível a algumas coisas, né? Você comentou do dólar, né? Depois de 3,50 foi a 6. A gente olha algumas coisas estruturais, até nos 5 anos em 5, saiu no finalzinho de maio, a gente colocou o gráfico, que é um gráfico que a gente olha sempre, que é o real corrigido pela inflação, né? Quem entra lá até consegue olhar. E até para dar o que a gente faz? A gente pega de cada mês do passado, corrige o dólar de lá até hoje pela nossa inflação e desconta a inflação dos Estados Unidos. Então, para dar uma ideia para vocês, aquele dólar de 4,20 de setembro de 2002, da eleição do Lula, hoje ele seria alguma coisa como 7,40, porque a gente não chegou lá. Mas
Mas quando a gente chegou ali, que a gente começou a aumentar risco das carteiras pós-coronavírus, em março, abril, né, e daí na virada para maio a gente não fez mais nada, a gente olhou para aquilo e falou, pô, o real está mais de um desvio padrão acima da média histórica. Ele pode desvalorizar mais? Pode. Ele vai ficar tão desvalorizado por um prazo longo? Difícil. Né? Ainda mais que a gente está vendo commodities estavam muito descontados. E eu até cheguei a comentar em algumas lives que eu vi que, assim, podia ser. Eu achava que esse era um tema para o segundo semestre, mas aconteceu até ao longo de maio e junho. Podia ser que a gente continuasse no Brasil com os mesmos problemas, mas que a nossa moeda apreciasse simplesmente por causa da mudança de preço de commodities. Isso aconteceu muito antes do que eu imaginava. Mas por causa disso, quando a gente aumentou, a gente splitou. A gente falou, não, vamos manter um pedaço da Bolsa Global em dólar, mas o que a gente está aumentando, vamos aumentar em reais. Porque não é razoável acreditar que o dólar vai ficar estacionado nesse nível de 6, 12, 18 meses à frente. Então, Perfeito. A gente tem esses desvios, assim, que é um pouco de bom senso, e que a gente fala... Mesmo eu falei, se a gente estivesse olhando só para o curto prazo, talvez a gente tivesse colocado tudo em dólar, mas se um gestor faz isso, pô, ele consegue no dia seguinte reduzir, né? A gente é mais difícil passar essa... Com certeza. E aí eu acho que a segunda coisa que vem na cabeça da maior parte dos investidores, quando eles veem ali que a gente sugere uma alocação internacional, a gente tem uma opinião cultural aqui no Brasil de que, nossa, para ter investimentos fora do país eu precisaria ser muito rico, isso não é para mim, isso é para aquelas famílias que têm aquele patrimônio e liga para alguém lá nos Estados Unidos para pedir para fazer investimento lá. A gente ainda não está tão acostumado com essa democratização dos investimentos, né? Que as corretoras trouxeram principalmente, e que a gente começou democratizando os investimentos no Brasil, né? Os investimentos que antes eram só para o público alta renda, hoje qualquer pessoa consegue ter acesso através de uma conta numa corretora, e agora acho que a gente está no momento de democratizar os investimentos internacionais, né? E aí eu acho que a Francine consegue nos ajudar bastante com essa análise aqui. O investidor que olha ali, eu preciso ter uma parcela internacional na minha carteira, mas, cara, eu só tenho um patrimônio de 10 mil, de 50 mil na XP, será que eu posso mesmo ter isso? Será que isso é para mim? Quem é esse investidor que pode investir no exterior? E quais são os produtos que ele deveria olhar quando ele pensa em investimento internacional? Tá, não, e perfeito, Arthur, porque todo mundo me fala isso. Não, isso é para gente, isso é para milionário, né? E aí depois a gente até fala um pouquinho por quê, né, que as pessoas associam a questão do milionário. Mas hoje no Brasil existem várias formas. Então a gente estava falando, acho que uma forma muito boa de começar a pôr um pezinho lá fora são fundos de investimentos. Então você tem tantos gestores brasileiros que alocam um pouquinho, né, das suas carteiras lá fora, então normalmente eles têm 80% alocado em ativos no Brasil e 20% no exterior, mas já é um começo, né, você já começa a ver um pouquinho, então você tem, e tem um número muito grande, esse ano, assim, foi impressionante, de gestores estrangeiros montando uma estrutura aqui no Brasil, né, um fundo aqui no Brasil para poder captar de investidores brasileiros também, e aí esses aportam 100% dos recursos no exterior. Então acho que fundos de investimentos é uma forma muito mais fácil, primeiro porque você não tem que se preocupar com a questão tributária de quem vai investir diretamente, como você mencionou, Arthur. Você pode abrir uma conta nos Estados Unidos? Pode. Existem várias formas de abrir conta para não residente, mas aí você vai ter que se preocupar em como você vai fazer o câmbio, você vai ter que se preocupar que você precisa declarar tudo isso no seu imposto de renda, que você vai ter que você vai ter que fazer as contas lá, vai ser tudo em dólar, você vai ter que fazer em reais, que se você tiver lucro, como é que paga aqui o imposto? Então, assim, fica uma coisa muito mais complexa. Eu acho que os fundos são uma boa forma de você começar a alocar, e tem forma, assim, tem vários fundos de investimentos que são para o público geral, que são para o varejo, para pessoas físicas, que já começam a olhar, né, o mercado no exterior. Então, você tem aí uma forma mais prática, né, de
de poder investir, e como o Dex estava falando, num fundo de investimento você tem a figura de gestor, que é uma pessoa especializada em olhar, escolher os ativos, em estar acompanhando e mudar as alocações de acordo com o movimento de mercado. Quando a gente pensa no exterior, tem vários fundos de investimentos que estão alocando em empresas do S&P 500, em empresas de tecnologia, em empresas, quando a gente fala assim, ações globais, você tem ações de empresas chinesas, como a Alibaba, que estão dentro de fundos de investimentos, a Amazon, que estão em vários. Então, assim, você começa a ter exposição ao mundo aí, né? E tem os fundos também que eles compram, investem no exterior através de BDRs, né? Que são os certificados aqui, né? Os Brazilian Depositories Receipts, são os recibos dessas ações negociados aqui no Brasil, né? Então, são um lastro da ação da empresa no exterior negociado na B3. Então, você tem aí fundos de investimentos que olham essas BDRs que já estão aqui, né, das empresas estrangeiras aqui no Brasil, e vão também fazendo uma gestão ativa delas. E aí você começa a ter mais exposição. Eu acho que hoje, para o brasileiro que está aqui no Brasil, é uma das formas mais fáceis. E aí você tem vários tipos de fundo para vários perfis de investidores. Tem a questão, né, quem é mais conservador em seus investimentos, quem é mais agressivo. Os mínimos também fazem a diferença. Tem aí fundos que são R$500 e você pode começar a colocar um pezinho lá fora. Então, acho que essa é a melhor forma. E tem muito gestor estrangeiro montando, né, e gestores, o mercado no exterior é muito mais, já existe há muito mais tempo, então é impressionante, né, você olha o histórico das gestoras estrangeiras, essa gestora foi fundada há 150 anos atrás, e é sem exagero, é assim, as casas, e elas estão vindo para o Brasil, e tem interesse em captar dos investidores brasileiros, então acho que isso é muito legal, né, a gente está vendo um movimento muito interessante de abrir um pouco mais o mercado, a gente é muito fechado quando fala de investimentos, né? Não, e eu vou comentar uma coisa que até é uma das dores do investidor que a gente tem sentido, né? Quando a gente tenta aumentar o percentual internacional, tem a figura do investidor qualificado. E você falou público geral, e daí existe o investidor qualificado, existe também o investidor profissional, que acho que nem vale a pena. Mas o que é investidor qualificado, né? Não é uma restrição, falando pela XP aqui, não é uma restrição da XP falar que você não pode comprar um determinado fundo, mas uma restrição regulatória, né, que a CVM pede, porque justamente os investimentos estrangeiro estão ganhando força agora, né? Então a CVM ela quer impor uma cautela adicional, para quem não sabe, a Comissão de Valores Imobiliários é quem regula todo o mundo de investimentos, e então ela pede que o investidor cumpra alguns pré-requisitos para comprar os fundos de investidor qualificado, que não são fundos só de investimento exterior, tem muitos, mas tem vários fundos multimercados, fundos que fazem coisas específicas no mundo de crédito, precisam ter acabam caindo nessa restrição também, né? E a gente tem coisas na plataforma para público geral, inclusive desde abril, a gente começou a publicar as nossas carteiras moderada e agressiva, que são as que têm peso internacional, em versões para público geral também, onde a gente tira os ativos que são para gestores qualificados, mas sentindo um pouco essa dor, até está no comecinho, eu vou dar um pouco, spoiler aqui, a gente está montando uma família de fundos que ajuda o investidor a replicar a nossa carteira, né? E um fundo para público geral, ele consegue ter, que o regulador permite isso, 20% no exterior. Então, a gente consegue usar esse limite e consegue entregar a carteira, mesmo com os fundos que são para investidor qualificado, para o investidor geral, né? São os fundos DNA, né? Então a gente já tem o fundo que segue a nossa carteira moderada e o fundo que segue a nossa carteira agressiva. Eles não são para investidor qualificado, eles têm um mínimo de R$500. Você pode investir na carteira completa ali e você não precisa nem se preocupar em rebalancear, que a gente está fazendo isso para você ao longo do tempo. Acho que esse é um facilitador aí que a gente está tentando colocar. Dex, perfeito. Não, pode continuar. E um pouco isso, a gente quer entregar o DNA nosso da XP como investimento, como assessoria, né, e entregar para o DNA do cliente, né, para o perfil dele. Né? Então, a gente está muito com essa cabeça quando a gente montou a família.
E a questão do qualificado é super importante, porque muitos assinantes da Speech, a primeira coisa que eles falam é, por que esse gestor não quer captar, não quer que eu invista? Então, eles associam que é ou a corretora, então, no caso de vocês, a XP não deixa, ou o gestor, e não é o caso, né? Bem explicado. É uma questão regulatória que os fundos, principalmente os fundos que investem, que tem aquela classificação IE, que é investimento no exterior, então, que podem alocar 100% no exterior, eles são para os qualificados. E aí tem uma regrinha lá de qualificados, né, que são pessoas que tenham mais de R$1 milhão em investimentos, não precisa ser no mesmo fundo, mas pode ser, né, em vários tipos de investimentos, ou que tenham algum tipo de certificação, né, certificados que são aceitos pela CVM. Então, hoje, essa é a regra para esses fundos que são principalmente esses denominados IE. E é uma dor minha também, assim, é o meu maior desafio na Speech, porque as pessoas querem ter acesso, né, e não é uma questão regulatória mesmo, mas eu acho que o mercado está mudando muito, não estou prometendo nada, a gente não trabalha com regulador, mas eu acho que a gente está vendo cada vez mais nessa abertura do mercado, e quanto mais o investidor, principalmente a pessoa física, o varejo, né, o investidor comum, ele começar a se interessar pelos produtos, eu acho que é aí que vão surgindo novas opções, né, porque lá atrás eu me lembro de conversar com a CVM e eles diziam, não, investidor de varejo não investe no exterior, nem fundo de pensão investe, eles não têm interesse, tem 15% aqui, renda, você deixa aí parado, né, sem risco nenhum, imagina, ninguém tem interesse, então eles nem tinham que pensar em alternativas. Então, eu acho que é isso, essas conversas que, por exemplo, nessa super live de hoje, de vários produtos, isso é muito positivo para o mercado, né, e para possíveis mudanças no futuro, e mais acesso, né, ao mercado internacional, para a gente poder olhar a nossa carteira como um todo, falar, ó, eu invisto aqui no Brasil, eu tenho isso no exterior, eu tenho vários setores, eu estou investindo em várias regiões, e aí você vai diluindo muito, né, o risco, você vai realmente diversificando, isso é muito legal. Exatamente. Eu acho que a gente está num momento de transformação dos investimentos aqui no Brasil, né? Finalmente a gente começou a caminhar para a pessoa física, para o investidor de varejo, para de fato a democratização dos investimentos, a gente ter acesso a todos eles, né? Inclusive o Clemente fez uma pergunta aqui para a gente, ele perguntou aqui, ó, qual a corretora que vocês indicam para investimentos internacionais? Clemente, eu gosto muito de uma corretora que chama XP Investimentos, na minha opinião, ela é a melhor corretora para você fazer qualquer tipo de investimento, e hoje, para você fazer investimentos internacionais, com certeza é a corretora que saiu na frente. É a corretora que conseguiu, de fato, trazer esses investimentos para vocês. A gente vai ter painéis sobre com as gestoras em si, inclusive com os gestores, a gente vai ter participação, inclusive internacionais, de fato, alguns painéis com traduções. A gente trouxe na XP, ao longo desse ano, a gente já trouxe algumas das maiores gestoras do mundo, de portfólios do mundo. A gente trouxe a AXA, a gente trouxe a Oaktree, a gente trouxe a Wellington, então a gente trouxe gestoras de trilhões de dólares. A gente normalmente investe aqui em gestoras que possuem milhões de reais ou bilhões de reais sob gestão. E a gente está falando aqui de algumas gestoras que estão espalhadas no mundo, então elas têm presença em diversos países, e gerem, tem sob custódia delas ali trilhões de dólares. Com certeza a gente traz mais robustez, a gente traz mais credibilidade, a gente traz mais expertise para os nossos investidores com essas gestoras, em não só você ter um investimento lá fora, mas um investimento muito bem gerido lá fora, né, com uma equipe muito bem capacitada. E aí eu acho que a terceira dúvida que o investidor chega, depois ele entender que ele deve ter, sim, uma parcela internacional na carteira, e que ele já entende quais são os produtos que ele vai investir. Acho que a terceira dúvida que vem para ele mas tem um aqui que se chama XXX e um que se chama XXX dólar. Qual dos dois eu escolho? Será que eu escolho um só? Será que, na verdade, eu deveria ter um dólar e um normal? Então, eu queria que vocês falassem para a gente encerrar aqui esse nosso primeiro painel. Qual a diferença entre esses dois tipos de investimentos de fundos? E como que a gente escolhe? O que a gente escolhe? Se a gente coloca os dois, se a gente coloca só um, se em algum momento a gente vai colocar um e não outro. Na visão de vocês, como que a gente escolhe esses investimentos? Redeados, que são os que não têm a exposição ao dólar, ou os dolarizados, que têm essa exposição à estratégia e ao câmbio, né? Se vocês puderem falar, por favor. Quer que eu fale? Quer começar, Fê? Quer começar, Dex?
Posso começar. Então, acho que tem uma coisa muito interessante, né? E a gente comentou, né, da vantagem de ser brasileiro nessas horas. E a gente colocou no ar, né? A gente XP, né? A gente está desdobrando para as outras marcas ainda, a pontuação de risco, né? A gente recebeu várias perguntas até, a gente tem um relatório que está sendo super acessado, que está no tooltip ali, né? Você, o que é isso? Acessa esse relatório. E lá você consegue ver, né, e comparar o risco, ainda que é uma medida, né, um pouco... a gente tentou sintetizar muita coisa em número só, mas dá para ver, por exemplo, se você pega o trend Bolsa Americana dólar, ele tem 25 de risco, né? E se você pega o trend Bolsa Americana, ele tem 30. E é de fato isso, né? Se você olha o comportamento em março, o comportamento em momentos de estresse, o fundo de ações que tem o dólar, ele acaba sendo mais conservador, menos arriscado, né? Talvez seja a expressão correta. Então, a gente tende a, quando a gente olha a renda variável, tá inteiro em dólar. Hoje a gente não tá, eu comentei, né? O real chegou num nível de desvalorização ali que não fazia sentido ter isso. Para a renda fixa é o contrário, né? E a gente até tem na plataforma, você pode comparar o Pinco Income e o Pinco Income dólar. Né? O Pinco Income dólar tem uma pontuação de risco maior. Por quê? Porque a renda fixa lá fora, e acho que até é uma coisa que a gente não comentou, que a gente tem renda fixa internacional na carteira, ela se comporta muito mais como os nossos pré-fixados ou como um fundo de inflação, para vocês balizarem o risco. Né? Mas ela tem bem menos risco do que a Bolsa, né? Então ela acaba não conseguindo compensar a variação do dólar. E daí a gente prefere comprar ela em reais mesmo. A gente paga um custo que é a mercado, mas que hoje está na casa de 1% ao ano para fazer a conversão em CDI. Né? Então, um dos nossos temas favoritos na carteira, por exemplo, é um fundo da AXA, que você citou, que é o AXA High Yield. Né? O fundo ele investe em papéis de baixa qualidade de crédito, mas o gestor tem uma super expertise nesse mercado. E hoje a carteira dele em dólar está na casa de 6% ao ano. A gente converte isso para CDI e acaba com uma coisa que é CDI mais 5, né? Que, e que não anda junto com os ativos do Brasil, né? Tem uma correlação baixa. É um dos nossos temas favoritos na carteira, é uma das classes de ativos que acompanha bem e vai super bem nas recuperações da economia americana. Quando eu faço uma análise assim independente, eu sempre gostei de falar, e aí depende do perfil de cada um, como o Dex pontuou, né? Mas eu sempre gosto de falar de quando você vai pensar em investir no exterior, é muito interessante você pensar em ter exposição à moeda, né, principalmente o dólar, que é uma moeda forte, em algum lugar na sua carteira. Então, não sei se vai ser, né, no seu fundo de renda variável, de repente você pensar assim, eu vou ter ali na minha parte de proteção, algum fundo ouro-dólar, alguma coisa assim do tipo, mas eu acho que é muito legal você ter exposição à moeda, de alguma forma, tá? E ela te protege, então é mais volátil? É mais volátil. Quando você olha lá, né, como o real versus o dólar, ele faz essa montanha-russa, você tem mais volatilidade, mas a longo prazo, você vai ter uma proteção de carteira, porque o dólar é uma moeda forte e serve como proteção. Então, eu sempre gostei muito da questão das pessoas terem exposição à moeda. Agora, se você for comparar dois fundos que seguem da mesma estratégia, então vou usar um que está na minha lista de recomendados e que está na plataforma da XP, o Wellington, que é um fundo de equities, né, global, ele veio na versão sem hedge, né, com exposição cambial, e na versão sem exposição cambial. Aí, para responder sua pergunta, Arthur, se eles estão investindo nos mesmos papéis. Então, aí vai de cada um, assim, eu já tenho bastante exposição ao dólar na minha carteira, prefiro um fundo que vai me blindar dessa exposição, então vai ser redeado, mas eu quero ter exposição a esses papéis globais, porque eles estão olhando ações do mundo todo. Aí você vai para uma versão redeada. Eu não acho que faz muito sentido você olhar a mesma estratégia e colocar os dois, né? Aí eu iria ter exposição ao dólar num outro fundo, ou de uma outra forma, através de um ETF, que também está no home broker aí das corretoras, tem ETF de S&P, que você pode comprar direto no home broker das corretoras também. Então, eu não investiria nos dois. Eu acho que é muito cada um olhar e ver, já tem exposição à moeda, e se não tem, pensar em ir colocando, mesmo que for de uma forma mais moderada, para servir de proteção mesmo, de carteira a longo prazo. Bom, se eu puder complementar, acho que vale dizer,
eu estou super alinhado com o que ela falou ali, e hoje a nossa recomendação é soma o percentual de renda variável inteiro na sua carteira, Brasil, lá fora, FII, e multiplica por 0,2, né, ou divide por 5, isso é o que deveria, do seu portfólio inteiro, estar dolarizado. Então, por exemplo, no portfólio moderado, a gente está ali com perto de 20% de renda variável, né, somando Bolsa Global, a gente dá um descontinho no high yield, aí, que é uma classe mais volátil, e disso a gente pega, né, multiplica por 0,2, então o percentual dolarizado está ali em 4% da carteira moderada, 8% da carteira agressiva. É mais ou menos essa conta, acho que é uma boa conta de padeiro, porque como a gente falou, né, se você, uma coisa que eu comentei ontem na live do Copom, né, você não pode pagar mais caro pelo seguro do carro do que o carro vale, né? Então, faz sentido ter um pouco de ouro, eu até prefiro o dólar mesmo na carteira, mas mas se sua carteira for só ouro e dólar, quando o mercado andar, e ele, por mais que pareça difícil acreditar nisso nos momentos mais difíceis, mas o mercado anda para cima no longo prazo, a sua carteira vai sofrer, né? Então, a dose do remédio é super importante. Com certeza, dicas valiosíssimas, galera. Eu acho que a gente iniciou muito bem essa super live de investimentos internacionais. Agradeço muito vocês dois por aceitarem o convite, por participarem aqui dessa super live com a gente. A gente segue até as 8 horas da noite, galera, então não saiam da super live. Daqui a alguns minutinhos a gente já tem o segundo painel, que é sobre COIs, com duas pessoas que eu sou fã aqui na XP, que é a Maite e o Gui Gisman. Eles vão falar um pouquinho sobre esse tipo de investimento, que é um investimento com algumas regras diferentes, e a gente segue até as 8 horas da noite. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal da Assessoria Live no YouTube, não se esqueçam de ativar as notificações para ficarem sabendo das próximas Super Lives, e a nossa Assessoria Live, ela segue aqui todos os dias das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Você é muito bem-vindo para tirar todas as dúvidas que você tenha sobre o mercado financeiro, tá bom? Francine, Felipe, muito obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E com a Maite e o Gizmo, eu tenho certeza que vocês estão em ótima mão aí. Com certeza. Obrigado, tchau, pessoal. Bom dia a todos.